dia a todos. Inicialmente eu agradeço a presença de vocês nessa manhã para participar da nossa abertura aqui, das nossas primeiras palestras da 7ª Sintegra, onde nós vamos falar sobre os desafios do planejamento estratégico para o futuro da pós-graduação no Brasil. Gostaria de agradecer a presença do professor Carlos Henrique de Carvalho, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, também presidente do FORPROP, Fórum de Pró-Reitores da região Sudeste. Muito bom sua presença aqui, o seu conhecimento, para passar para a gente um pouco da sua experiência liderando os pró-reitores há muitos anos já. Tem sido uma referência para todos nós. Agradeço também a presença do professor Jussiano Saraiva Nogueira, magnífico reitor da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, professora Tereza Vale, diretora de pós-graduação da UFRJ. Vamos fazer a dinâmica da seguinte forma: o professor Carlos vai fazer uma apresentação, em seguida nós vamos fazer um bate-papo aqui, eu, Tereza, o reitor, e responder algumas perguntas de vocês. Professor. Eu consigo falar sem microfone, porque professor consegue, né? Então ontem eu dei aula, a vida essa semana foi um pouco corrida, mas inicialmente eu gostaria de cumprimentar o reitor, magnífico reitor, o professor Jussiano, o professor Murilo, o reitor, todos os colegas, professores, a diretora de pós-graduação, os alunos da pós-graduação. É sempre uma satisfação para mim, discutir um pouco, debater um pouco as perspectivas da pós-graduação brasileira. O momento não é muito propício, mas eu costumo dizer para o meu reitor lá, o professor Valder, a vida segue. A vida segue, o mundo dá volta e o mundo é redondo. Até que prove o contrário, ele continua sendo redondo. Mas isso é importante e eu vou trazer aqui, é muito mais impressões. São coisas que eu imagino que deva ser. Eu tenho debatido isso muito no fórum dos pró-reitores. Tanto o professor Murilo participou, dia 15 de maio, o fórum da região Sudeste aconteceu no Rio de Janeiro. Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns debates, lógico, em um período de muita tensão, num momento muito tenso, em razão dos primeiros cortes que haviam ocorrido na pós-graduação no dia 8. Ontem que teve mais notícia, quer dizer, o que saiu ontem não é notícia nova, era notícia do dia 8, que já é oficial. Desculpa te interromper. Eu sei. Para gravar vai precisar do microfone para fazer a gravação. Então vou ter que falar de baixo. Então aí eu vou ter que diminuir o tom da voz, porque senão... Bom, então foi um momento de muita tensão. Fase 2 dos cortes estão sendo implementados. Mas depois, eu acho que no debate, a gente consegue avançar um pouquinho, aprofundar mais sobre essa questão econômica e política atual. Então eu gostaria de colocar agora, para fazer uma apresentação aí de uns 30, 40 minutos, no máximo, para não ocupar muito também o tempo de vocês, e dar oportunidade a vocês para a gente discutir algumas possibilidades. Mas antes, eu quero fazer o contexto, do porquê que eu acho que a pós-graduação ela tem que ter um planejamento estratégico. Eu vou tentar falar isso de uma maneira muito rápida. Pós-graduação no Brasil ela é muito nova. Se a gente comparar com todos os modelos de pós-graduação, tanto na América do Norte, na Ásia e na Europa. Ela é muito nova. E a pós-graduação no Brasil também apresenta uma característica que é muito própria dela. Porque é na pós-graduação que nós fazemos a pesquisa. Se nós pegamos alguns centros de pesquisas tradicionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, chamada União Europeia, eu crio o centro e monto a pós. Aqui nós criamos a pós e montamos os centros de pesquisa dentro da pós. Geralmente assim. É claro que isso não é uma tônica 100%,
né? Mas segue o modelo. Se eu pegar aqui a universidade, né, ela corre assim, eu vou montando a pós-graduação, essa pós-graduação ela é pensada nos grupos de pesquisa, né, são grupos de professores que se reúnem, esses professores ganham uma densidade, a partir da convergência dos trabalhos, eu proponho o APCM, isso é aprovado, e aí a pesquisa com os mestrandos, doutorandos ganha um novo ritmo. É assim no Brasil inteiro. A USP foi assim. Né? Então, isso é uma toma. No entanto, né, isso gera alguns efeitos colaterais. Eu vou falar ao longo do processo aí. Né? Esses efeitos colaterais, de alguma maneira, eles, né, acabam pelo processo de avaliação. É o descredenciamento e não descredenciamento. Né? Mas as pesquisas aí sofrem, né, com essas oscilações desses programas, inclusive com as notas. Então, são coisas, né, que nós vamos ter oportunidade para debater. Desconfigurou um pouco, porque eu estou usando uma versão mais atual. Então, provavelmente é aquilo ali, não estava desconfigurado. Mas dá para perceber o que eu quero mostrar nessas palavras iniciais. É basicamente a importância da ciência. É uma coisa que eu venho discutindo muito. Né? A ciência, ela não está descolada do mundo social. É o mundo social interconectado com a ciência e a ciência respondendo ao mundo social. E quando eu falo mundo social, eu estou dizendo, desde uma pessoa, né, que está lá numa cidadezinha, no interior, acometida por alguma doença, né, ela vai sofrer o impacto. Também tem a questão do desenvolvimento econômico. Então, o mundo social, ele não é à margem da sociedade. Só que ciência, ela é cara em todo lugar do mundo. Ela é cara aqui no Brasil, ela é cara nos Estados Unidos, ela é cara na União Europeia, ela é cara na Coreia do Sul, ela é cara no Japão, ela é cara na China, na Índia. Porque ciência depende de formação de recursos humanos altamente qualificados, depende de estrutura, né, de equipamento, de laboratórios altamente, né, estruturados, e depende de tempo. O tempo da ciência é um pouco diferente do tempo da vida. Eu tenho pesquisas, né, eu sou na faculdade de educação, mas eu não sou formado na educação. Eu sou da área de história econômica. O meu trabalho foi sobre economia açucareira no Brasil no século XVI e XVII. Então, o meu trabalho, por exemplo, para que ele tenha algum impacto, né, na comunidade, ele vai depender de alguns anos. Ele não traz um efeito de imediato. Ele traz o efeito na medida em que a comunidade avalia meu trabalho, vê o que ele contribui, e aquele trabalho começa a refletir numa mudança de conhecimento, né, que se tinha anteriormente. Só que isso demora anos. Tem trabalhos que seguem outro ritmo. Vamos pegar aí a área da informática. Então, a área da informática, né, eu até brinco muito com o pessoal, a informática é tão rápida que é a única que não tem qualis de revista, não tem qualis de livro, eles têm qualis de conferência, que é a única coisa que consegue mensurar. Então eu faço uma conferência hoje, amanhã vem um outro colega, faz uma outra conferência que às vezes, né, contradiz tudo que eu falei hoje. Então, a dinâmica é. Tá? Então, isso é o impacto da ciência, e isso é caro. Só que eu no Brasil, eu tenho o quê? Eu tenho um passado inglório. O que eu chamo de passado inglório? É um passado que os investimentos eles foram pouco efetivos. Por mais que a gente tente falar, não, nos últimos 40 anos se investiu muito. Não se investiu. Se investiu o básico. Cresceu o investimento. A gente pegar uma curva, você vê o crescimento, né? Mas se a gente comparar com os outros,
Ah, mas o Brasil passou a ser o 13º produtor mundial de artigo. Todo mundo batia no peito em 2012, 2013, né, até 2014, batia todo mundo no peito. Olha, somos o 13º. Tá. Mas vamos ver o impacto disso. Vamos inverter a curva. Vamos pegar e ver o seguinte, o que esse quantitativo está impactando no mundo, né? Que é a primeira parte que eu falei, olha, como que está retornando para a sociedade. Estava ficando muito nos laboratórios. Quantitativamente cresceu muito. Tá? Bom, e o nosso passado é inglório também, porque nós temos assimetrias absurdas. Né? Nós temos uma pós-graduação, que eu considero robusta, né? Mas nós temos questões não resolvidas na educação básica. Tá? E uma retroalimenta a outra. O que eu vou falar aqui parece estranho, mas eu não conheço uma única universidade no mundo de referência que a educação básica daquele país não esteja resolvida. Então, se eu não resolver as questões da educação básica, eu vou ter um efeito, né, o efeito dominó em todo o processo. E esse é o nosso modelo de ciência, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. O nosso modelo de ciência é esse aqui. É um modelo de graduação. Dentro da graduação começa a iniciação científica. Depois eu tenho a pós-graduação estricto sensu, mestrado e doutorado. Nosso modelo de ciência é esse. Esse é o modelo tradicional. Esse é o vetor que rege todas as universidades brasileiras. Eu não penso nada diferente. Se eu sair desse modelo, o modelo científico brasileiro, ele vai ruir. Ele não se sustenta. Ah, mas no mundo é assim? Não é bem assim no resto do mundo. Então nós estamos muito dependentes. Imagina vocês, vou pegar o Uberlândia. O Uberlândia tem 53 programas de pós-graduação. Nós temos 6.400 alunos de pós. Temos programas nota 7 com programa nota 3. E aí não vou nem falar desses 3. Então eu tenho Alemanha, Estados Unidos e tem Etiópia lá dentro, se eu quisesse fazer uma analogia. Muito assim mesmo. Eu tenho um programa que tem uma demanda de 880 alunos, quase 900, candidatos, e eu tenho um programa que tem mais professor que aluno. Então, isso é muito assimétrico. Então, a gente tem que tentar mudar isso aí. Né? É isso que eu quero discutir com vocês. Então, eu penso muito nesse modelo. Agora, não é mudar o modelo, não é mudar a forma, mas mudar o conteúdo. O conteúdo desse modelo. Porque esse modelo aqui, para mudar, nós temos que avançar mais um pouco, inclusive, no desenvolvimento das universidades brasileiras. Se a gente pegar o geral, algumas já estão caminhando para isso. Os nossos processos de seleções, por exemplo, eu acho que é reedição dos processos de vestibulares. Desculpa, se isso não agrada, para mim é reedição. Eu coloquei uma nova resolução de pós-graduação na UF, que vai ser discutida dia 19 em reunião extraordinária. Eu conversei ontem com o Valdo, né? Falei, tem que ser em reunião extraordinária, que eu quero ponto de pauta. Quero debater com a comunidade. Agora, o modelo que nós temos hoje, para mim, não dá. Tá? Bom, aí é só uma questão rápida, porque eu sou historiador, então eu não perco vício nenhum. Né? Então, são as transformações econômicas que geraram a importância da pós. O nosso sistema está estruturado basicamente ali na CAPES e no CNPq. Apesar de eles serem criados nos anos 50, a CAPES e o CNPq, elas só ganham uma nova dinâmica, né, a partir do final dos anos 60. Todo o sistema de financiamento do CNPq, iniciação científica, PQ, edital universal e os editais especiais foram criados nos anos 70. A CAPES, vocês vão ver mais na frente, né? A CAPES, ela cria um sistema de avaliação já em meados dos anos 70. Tá? Aqui só para vocês verem o nosso crescimento. Em 1965, né, nós tínhamos o quê? 27 mestrados e 11 doutorados.
Quer dizer, a Universidade Federal de Uberlândia hoje, sozinha, tem mais do que o Brasil tinha em 1965. Então, para vocês verem, se a gente pega 1965 e hoje nós estamos aproximando a 7 mil, o crescimento foi estrondoso. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de 50, pouco mais de 50 anos. Né? Meio século, nós saímos disso aí e fomos, né, para o patamar que estamos hoje. Isso é muito significativo. Muito significativo. E aí nós temos o quê? Nós temos a reforma universitária. Por que eu citei essa reforma universitária? O pessoal toma a reforma universitária como a reforma da ditadura, assim, essa reforma aí é 5.540. É a reforma da ditadura. Mas ela estruturou o modelo de desenvolvimento das universidades brasileiras. Aí começou a passar, né, o processo de federalização das universidades. A UF está nesse contexto aí. Tá? A UF é resultante dessa reforma. A UF o que é? A UF eram várias faculdades isoladas, tanto privadas como municipais, faculdades municipais. Né? Tinha uma única faculdade federal, que era a Faculdade de Engenharia. Né? E aí, no contexto disso aí, ela foi federalizada. Né? Dentro do contexto da reforma 5.540. Se não tivesse feito esse processo de federalização, não significa que Uberlândia não teria uma universidade federal. Provavelmente teria. Mas será que nós estaríamos no patamar que estamos hoje? Não sei. Em termos quantitativos, não estou dizendo qualitativos, a UF é a segunda universidade do estado de Minas Gerais. Está atrás da UFMG. Em termos de demanda, de projetos, as agências. Aquilo que eu estou dizendo, a ideia de avaliar a pós, ou de criar uma política estratégica para a pós, ela não ocorre agora. Ela já está desde 1975. Então, o primeiro plano nacional de pós-graduação é de 1975. A primeira avaliação da pós-graduação é de 1976. E para quem está mais tempo no sistema, vai perceber, né, numa linha do tempo, como que o sistema ele vai sendo cada vez mais refinado. Não estou dizendo que ele está sendo aprimorado. Tenho, às vezes, muito cuidado com as palavras para dizer o seguinte: eu não sei se é um aprimoramento, mas eu sei que é um refinamento que está sendo feito. Nem todo refinamento é bom. Tá? Nem todo refinamento é bom. Tá? Mas ele está sendo refinado. E ele está sendo refinado no seguinte sentido. Ó, vou pegar minha área. Minha área, o top, no final dos anos 70 e nos anos 80, o que era o top? Apresentar trabalho. Fazer resumo. E apresentar em congresso. Hoje, isso para minha área, nem conta. Então, o que se pede hoje? Né? Outros patamares, outros indicativos de qualidade. Então, isso é um processo que eu vejo natural dentro da avaliação. E nós temos, né, o atual plano que vigorou, que foi lançado em 2010 e vai até 2020. Todas as metas ali já foram cumpridas. Tanto em termos de titulação de mestres, quanto de titulação de doutores. Nós já cumprimos. Né? Então o plano em 2020, quando ele for fechado, né, ele vai ter superado as metas. Agora, isso é bom? Aí um questionamento que eu deixo. Superamos as metas em quais condições? Veja bem, às vezes pode parecer melancólico a conclusão de um plano no momento que nós estamos tirando recursos para aquela modalidade de formação de recursos humanos que é essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então eu penso que é um momento importante para se discutir isso. Aí veio o quê? É a complexidade da atividade acadêmica. Todos nós sabemos, né,
Nós não temos o pesquisador 100%. Nós temos o pesquisador com um determinado percentual. Por quê? Se a gente pegar a própria estrutura que rege as nossas universidades, o que nós temos que fazer? Ensino, pesquisa, extensão e agora administração. Então olha só, eu pegar meu exemplo, né? Eu sou professor, eu continuo dando aula, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que fazer extensão. Se eu for cumprir, eu tenho que fazer. Alguma coisinha eu tenho que fazer lá. Senão eu tenho que justificar por que eu não fiz. E estou na administração. Então eu não sou um pesquisador 100%. O que é o meu percentual? Nem eu sei. Eu tenho um determinado patamar. Então isso também, às vezes, impede um pouco. Né? Nós não fazemos concurso para pesquisadores. Nós fazemos concurso para professores. Eu acho que essa lógica vai ter que mudar. Não agora, que o momento não é oportuno colocar isso na mesa. Mas futuramente, se a universidade brasileira quer dar um salto qualitativo, ela vai ter que mudar. Ela vai ter que se planejar. E ela vai ter que se planejar já pensando em... Ah, mas é caro. Aí é outra conversa, nós vamos chegar lá. Por quê? Nós temos que resolver, antes de passar para esse patamar, algumas assimetrias. Né? Porque como que eu vou justificar para a sociedade se eu estou contratando pesquisador e não estou contratando professor? Como que eu vou justificar para a sociedade isso? Se eu não resolvi o básico dessa sociedade? Então, quando eu coloquei lá na primeira transparência, né, essa relação sociedade e ciência, nós temos que ajustar o time dos dois. Sem esse ajuste, nós não vamos chegar a um determinado patamar de qualidade. Né? Tem que resolver várias questões. Não adianta a gente pensar, vamos resolver a vida das universidades. A gente resolve alguns aspectos essenciais da dinâmica da universidade. Alguns. Mas a gente não consegue colocá-la em sincronia com o movimento social e com o movimento histórico. Eu tenho problemas aí, que é o problema de desenvolvimento, é isso que eu estou dizendo, problema de desenvolvimento econômico, social, cultural. Está aí, gente, eu tenho... Eu falei para o Valder outro dia, falei, Valder, na discussão dos programas 3, falei, 2009 eu implementei um Dinter com a Federal do Amapá. Então eu tive que ir lá em Macapá. Passei algumas viagens lá. Lá eles não precisam do EIMAITI. Eles precisam da Federal do Amapá. Não adianta eu colocar o EIMAITI lá. Não vai resolver os problemas dele. Agora, o que eles têm lá atende minimamente as necessidades regionais, né? Tanto sociais, econômicas, culturais. Às vezes a gente quer criar o EIMAITI onde não precisa. O EIMAITI daria muito certo dentro da USP. Agora, eu não sei se daria certo aqui, e não sei se daria certo na Federal de Berlim. Agora, na USP, há uma probabilidade maior de dar certo. No Amapá, eu não sei, porque ele não vai atender. Ele não vai resolver lá, né, aquilo que a sociedade, a comunidade realmente está precisando. Então, nós temos que planejar as nossas universidades exatamente com a vocação da região. Uma coisa que eu aprendi com o Print, eu não vou discutir o Print aqui, viu? Qual é a vocação da UF? Agora eu sei. Por quê? Eu tive que conhecer a UF. Olha, eu já era pró-reitor há quase 2 anos, eu não conhecia a universidade. O Print, na elaboração do Print, que é o projeto de internacionalização, me forçou a conhecer a universidade. A Forceps. A Forceps. Então hoje eu sei a vocação da UF. Então a gente vai ter que trabalhar em cima dessa vocação.
Conhecer a vocação não significa que essa vocação está interconectada com o mundo e com a região. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, hoje eu sei o que ela faz em termos de um conjunto de ações que podem ser convergentes. Isso eu sei. No entanto, eu ainda não sei como colocar isso em movimento com a sociedade. Esse é o grande desafio. Por isso que agora, eu estava conversando com o professor Murilo, eu saio do sistema público, eu brinco muito com o Valder, em 26 de abril de 2021. Então eu tenho data de validade. Né? Por isso que às vezes eu falo algumas coisas além do que seria o politicamente correto. Né? Como que eu tenho data de validade, eu quero deixar, isso aí para quem ficar dentro da universidade, que a vida pode ser, um planejamento estratégico. Não sei se vai ser o razoável, mas deixa. Se o pessoal avaliar que é minimamente aplicável, toca a vida. Tá? Esse é um dos problemas. O outro problema, né? Os nossos modelos. Os nossos modelos, é isso aqui que eu queria trazer para você. Eles são muito divergentes, os nossos modelos de pós-graduação. A pós-graduação, eu questiono muito isso, lá internamente na UF. Ela surge de um devaneio ou de um sonho de um professor que pensou naquilo nas suas consultas durante a noite, nas redes sociais, o que ele vem desenvolvendo, no outro dia ele tem a ideia. Não surge da ideia da instituição. É claro que nasce com o pesquisador. Eu não estou dizendo que o pesquisador fica a parte disso, mas a instituição ela tem que ser uma das principais protagonistas na vocação dela, dependendo do ambiente sociopolítico e econômico que ela se encontra. Se ela estiver desconectada, se for um sonho de um grupo, não é o objetivo institucional. O objetivo institucional tem que ser o sonho do grupo. Nós temos que inverter a lógica. Senão nós vamos proliferando. Por isso que eu coloquei lá, né, aqueles números, 11 doutorados, 27 mestrados. Isso não foi de uma política das instituições brasileiras. Isso foi demandas de um conjunto de professores ao longo desses mais de 50 anos, que são legítimas, mas elas têm que convergir com aquilo que é um planejamento estratégico das instituições de ensino superior. Senão nós vamos criando, eu tenho lá 53 caixinhas. No print, dentro do meu planejamento estratégico, tem 16. Aí os outros vão ter que se adequar agora. Se não se adequar, não vão ficar de fora. Não dá para fazer isso. Nós não podemos tratar a pós-graduação como graduação. É muito caro. Um aluno de doutorado, não estou defendendo, na média ele custa R$115 mil ano para a sociedade brasileira. Que investe. Eu não estou reclamando, não. Eu queria que ele custasse 500 mil. Eu acho 115 e pouco. Não estou dizendo que é muito, não. Eu acho pouco. Mas eu quero dizer que é 115 mil que a sociedade investe esperando que ela tenha um retorno daquilo. Foi feito um estudo agora, recomendado pelo Forips, né, divulgado, qual que é o impacto das federais no estado de Minas Gerais, o impacto econômico, o que elas geram. Qual é o impacto da universidade aqui na região? É isso que nós temos que trabalhar melhor. Isso depende de planejamento, porque aí eu vou vocacionando as coisas. Eu vou fazendo
um outro desenho institucional, não apenas em termos de ações formativas, mas principalmente em conexão com o mundo real. E o mundo real é a sociedade. Não é a universidade que depende, a sociedade que depende da universidade. É a universidade que depende da sociedade. Começar por aluno. Eu nunca vi escola sem aluno. Se não tem aluno, não tem razão de ter escola. Que é a missão das IES. Aí aquela é uma discussão que inclusive está na casa agora. Lá na UF, pegar o BO. Lá tem uma unidade acadêmica que tem 4 cursos de pós. Nasceu com um, foi brigando, foi separando. E todos estão estagnados num determinado patamar. E agora? E agora? Todos tentando fazer um trabalho com eles de fazer um só de novo. Não tem razão. Eu brinco muito com o pessoal, é igual linha de pesquisa, né? Dentro dos programas de pós-graduação. Claro que os programas têm, agora não tem linha de um. Isso não é linha, isso é fiapo. Esse fiapinho, né? Não tem sustentabilidade nenhuma. Linha de um, acabou, o professor tem algum problema, acabou a linha. Então, o que é razoável? Eu estou dizendo o seguinte, olha, a gente vai multiplicando numa dimensão micro, né, questões que também se colocam para a dimensão macro. Começa dentro do próprio programa, eu briguei com o Carlos Henrique é muito chato, né? Eu vou criar outra linha. Politicamente se ajusta e se aprova. Só que aquilo tem coerência, tem sustentabilidade. Uma nova linha retroalimenta o programa retroalimenta a instituição.